Inflação no Brasil fecha na meta em 2025. Isso e mais agora aqui no nosso Call 12 de 1 de 2026. Sejam bem-vindos por aqui. Traga boa semana a todos. Vamos lá começar então com bons indicadores, entendendo o que está acontecendo no mercado financeiro. Bom, então as projeções do IPCA de dezembro vieram em 0,33%, um pouquinho abaixo da projeção, e a inflação acumulada então em 12 meses fechou para 4,26%. Esse resultado ele reforça então a desinflação gradual que vem ocorrendo no nosso país, tá? Assim, ainda que esse nível de inflação permaneça acima, na parte de cima do teto da meta. Só relembrando para quem não sabe, a meta de inflação da política monetária do Brasil é de 3%, com a tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Então ficamos ali perto da meta de cima. Isso deve ser um ponto de atenção bastante grande para a condução da política monetária no ano de 2026, ok? Então, tivemos alguns outros resultados que falamos na semana passada, como o payroll dos Estados Unidos veio com dados mistos, indica lá que ainda vai ter alguma discussão sobre a questão de juros nos Estados Unidos, já falamos mais sobre isso. No Brasil, o dado mais relevante desta semana será na sexta-feira, quando sai o IBC-BR e o IPP no Brasil, índice de preço ao produtor, tá? Além também da produção industrial norte-americana, que é um dado importante de atividade e de inflação também por lá, que reflete no mundo todo. Os mercados na sexta-feira encerraram o pregão em alta, Dow Jones 0,48%, S&P 0,65% e Nasdaq fechou com 0,81%. Aqui no Brasil o dia também foi de alta na sexta-feira, fechou em 0,27% aos 163.370 pontos. Bem, e agora entramos então na segunda-feira, nesta semana. Vamos lá, índices futuros nos Estados Unidos operam em forte queda devido a preocupações que surgiram no meio do final de semana aqui em relação à independência do Banco Central. Quem diria, hein? Quem diria? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal contra o Jerome Powell, o atual presidente do Fed. O mandato dele termina em maio, em relação a reformas nos prédios administrativos do Fed. Tá? A investigação criminal é relacionada ao seu depoimento no Comitê Bancário do Senado. Então, enfim, acelera ali as tensões, né, no final do mandato dele. Powell fez até uma declaração em vídeo que não é comum para o cargo, afirmou, né, entre aspas aqui, então afirmou que a investigação representa mais uma tentativa dos Estados Unidos, Donald Trump, de influenciar as decisões de política monetária e diz que não cederá à pressão. Entre aspas também, isso é sobre se o Fed pode continuar a definir as taxas de juros com base em evidências e nas condições econômicas, ou se em vez disso a política monetária será dirigida por pressão ou intimidação, declarou ele. Claro, é uma narrativa do lado dele, e Trump então, por sua vez, disse à NBC que não tinha conhecimento das ações do Departamento de Justiça, o que também não é comprovável, mas renovou seus ataques a Powell lá. E, enfim, aguardamos. Agora os mercados abrem em forte queda. E, enfim, essa novela vem se desenrolando. O mandato do Powell, então, reafirmando, né, até maio. Bom, na semana, então, tivemos o payroll lá nos Estados Unidos, que não foi como esperasse, né, o mercado, para quem torce para a queda de juros. Existe a possibilidade, os analistas também vê aquele período do shutdown
do governo americano interferiu nisso, mas enfim, esperamos agora como que vai ser os próximos passos para janeiro, agora na próxima decisão do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Os investidores já começam aguardando o início, né, da temporada de balanços e no setor bancário lá nos Estados Unidos. JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley e Goldman Sachs estão prestes a divulgar os seus resultados e devem trazer sinais sobre consumo, etc. Os mercados, então, agora, nesse momento, Dow Jones Futuro 0,5, tudo negativo. Dow Jones Futuro 0,56, S&P 500 0,67 e Nasdaq Futuro 0,99, também tem lá o impacto das ações da Oracle, enfim. Mas esses números são bem para baixo no horário, tá? Ásia e Pacífico, os mercados por lá fecharam em alta, com destaque para o índice da Coreia do Sul, KOSPI, em recordes, enquanto os investidores também avaliam possíveis intervenções dos Estados Unidos no Irã. China, 0,1% de alta, Japão está fechado por feriado, lá no Hong Kong, 1,44% de alta, na Índia 0,23% e na Austrália 0,48%. Okay? Pela Europa, os mercados europeus operam hoje, agora, nesse momento, em baixa, os investidores avaliando então esses desdobramentos geopolíticos e a questão do Irã, né, as novas pressões ali sobre o Irã e também a questão desse caso que eu acabei de comentar sobre o Banco Central americano. Tá? Não tem nessa semana na Europa divulgações de dados assim relevantes econômicos. Tá? Estoque 600 então 0,21 de queda, Alemanha 0,03 de alta, Reino Unido 0,10 de queda, CAC na França também cai 0,46 e na Itália também cai 0,52. Os preços das commodities, para a gente já chegar encaminhando para o nosso final aqui, revertem a tendência. Perdão, vamos começar de novo. Os preços do petróleo revertem tendência então de alta e operam em baixa, enquanto a questão do Irã, a terceira semana de protestos por lá, já deixaram mais de 500 mortos, segundo informações de redes de televisão, a CNBC, e Trump estaria avaliando a intervenção no Irã de acordo com diversas publicações, reportagens desse domingo. E as cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com Pequim prometendo implementar um pacote de políticas para estimular o consumo interno. Isso animou o mercado. Petróleo Brent, então, opera agora em 0,11% de queda, aos 63 dólares e 27 centavos o barril. E o minério de ferro negociado lá na Bolsa da Dalian, China, fechou ontem para eles, hoje para nós, 0,92% de alta. O nosso Bitcoin opera nesse momento em 0,39% de alta, cotado aos 90.835 dólares. Tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as notícias. Bons negócios a todos. Bom início de semana. Bora que bora. Vamos lá. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Um abraço. Tchau.